Olá pessoal, então hoje a gente vai começar aqui com o nosso primeiro vídeo a respeito de telencéfalo. Eu separei hoje um questionário com 21 questões para que a gente resolva. São questões a respeito de telencéfalo que vão aí passar pelas principais características do telencéfalo, né? Então a gente vai conseguir através dessas questões revisar pontos como o circuito motor, como áreas somestésicas, então áreas primárias relacionadas à sensibilidade, à motricidade, as áreas secundárias unimodais que também participam nessa interpretação específica da sensibilidade, da motricidade. Vamos falar de áreas terciárias de associação do córtex cerebral. Vamos conseguir falar bastante a respeito de algumas disfunções que a gente tem, consequentemente, os defeitos que podem estar envolvidos em comportamento, em emoção, né, na própria motricidade e áreas somestésicas do telencéfalo. E para que vocês consigam acompanhar, eu vou deixar o link desse questionário com 21 questões que a gente vai resolver hoje na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem tentar fazer inicialmente o questionário e depois acompanhar a resolução comentada, se vocês quiserem pular para pontos específicos do vídeo, né, para acompanhar a resolução de questões específicas que vocês tiveram alguma dificuldade, também sem problema nenhum, tá? Eu vou estar utilizando aqui o Paint para algumas questões, então caso haja necessidade de ilustração, de desenho de alguma questão, alguma estrutura, a gente pode estar utilizando o Paint também, só para que fique mais claro, fique mais elucidativo, beleza? Então eu espero que vocês gostem, vamos lá, é o primeiro vídeo do canal, mas mais para frente ainda vem bastante coisa aí, acredito que vocês vão gostar bastante, beleza? Então a gente vai resolver essas 21 questões a respeito do telencéfalo. Começando pela questão de número 1. Então vamos lá. Analise as seguintes afirmativas e assinale a correta. O globo pálido se divide em pálido medial e pálido lateral. Então aqui a gente já começa com uma questão que vai estar bem relacionada aos núcleos da base, né? O que são os núcleos da base? Núcleos são massas de substância cinzenta que a gente encontra em várias porções do encéfalo, em várias porções da medula espinhal, né? Quando a gente fala especificamente do telencéfalo, ou seja, do cérebro, a gente tem que levar em conta o seguinte: existem duas principais porções formadas por substância cinzenta no telencéfalo. Então a gente vai ter o córtex cerebral, que é formado aí por uma camada bem extensa de substância cinzenta, que vai revestir o centro branco medular do cérebro. Centro branco medular indica o quê? Centro branco são fibras mielínicas. Então, eu estou falando de fibras, eu estou falando de substância branca, né? E em meio a esse centro branco medular, eu vou ter algumas massas de substância cinzenta, que vão compor exatamente na região da base do telencéfalo, aquilo que eu chamo de núcleos da base. Então, núcleos da base são massas de substância cinzenta que eu tenho na região da base do telencéfalo. Quais são os principais núcleos da base que eu tenho? Eu tenho o globo pálido, eu tenho o claustrum, eu tenho o putamen, eu tenho o corpo caudado, eu tenho o corpo amidaloide, que vai ter uma função muito importante quando a gente fala do hipocampo, do sistema límbico, né? Controle de emoções, circuito de Papez, que é o circuito da memória. Então, essa questão aqui é uma questão que vai falar bastante a respeito disso, a respeito de núcleos da base. Aqui ele já começa falando do globo pálido, dizendo que o globo pálido se divide em pálido medial e pálido lateral. Quando a gente fala dos núcleos da base, existe uma conexão muito grande entre três desses núcleos que a gente encontra na base do telencéfalo: o putamen, o corpo caudado e o globo pálido. Então, assim, filogeneticamente, existe uma relação muito ampla entre o globo pálido e o putamen. Eles estão amplamente conectados. Se a gente pensar funcionalmente, a principal conexão é entre o putamen e o corpo caudado. Então, a gente basicamente vai ter na região do núcleo da base o corpo caudado anatomicamente e funcionalmente unido ao putamen e o globo pálido, que vai ser um núcleo que se divide em dois. Quais dois? Globo pálido lateral, localizado lateralmente nos hemisférios cerebrais, e globo pálido medial, localizado mais medialmente. Então, essa 1, ela está correta. O globo pálido se divide, de fato, em pálido medial e pálido lateral.
Os núcleos da base ainda são chamados de sistema extrapiramidal. Isso daqui é falso. O que a gente diz que é o sistema extrapiramidal? Quando a gente pensa em pirâmide, a gente pensa em pirâmide bulbar, né? E aí a gente sempre vai se referir àquela decussação das pirâmides do bulbo, que acontece no trato córtico-espinhal, né? Então, as fibras que compõem o trato córtico-espinhal, elas vêm descendendo o tronco encefálico, e na região das pirâmides do bulbo, que são eminências, elas se cruzam, né, e mudam o seu lado. Então, sempre que a gente fala de trato córtico-espinhal, a gente está falando de um sistema piramidal. Por muito tempo, acreditava-se que o núcleo caudado, o putamen, o globo pálido, então esses núcleos da base, eles compunham um sistema extrapiramidal, porque eles estariam relacionados à motricidade, mas a motricidade que era independente desse trato córtico-espinhal. Então eu teria dois responsáveis pela motricidade, um centro piramidal, que seriam as fibras do trato córtico-espinhal, passando ali pela pirâmide do bulbo, né, decussando naquela região, e eu teria um centro extrapiramidal, que seria formado por esses núcleos da base. Só que, conforme os estudos foram sendo aprimorados em relação a isso, o que se concluiu? Se concluiu que o próprio globo pálido, o putamen, o núcleo caudado, então, esse próprio sistema de núcleos da base, ele tinha uma participação muito grande, inclusive na modulação das fibras que formam o trato córtico-espinhal. Então, ele não é mais considerado... Não é mais chamado de sistema extrapiramidal exatamente por essa informação, né? Descobriu-se atualmente que, além de funções motoras, cognitivas, comportamentais, os núcleos da base do telencéfalo, eles também têm uma participação muito grande na regulação da motricidade que é fornecida, que é promovida pelas fibras do trato córtico-espinhal, certo? Então, assim, clinicamente, os núcleos da base ainda são chamados de sistema extrapiramidal, mas de uma forma errônea, já que eles não é um sistema que é totalmente isolado das fibras do trato córtico-espinhal, né? Eles compõem um sistema que está amplamente relacionado a isso. 3. O corpo amidaloide. Então, o corpo amidaloide é um outro núcleo da base, como eu já citei anteriormente, ele está muito relacionado ao sistema límbico, né? É um núcleo da base relacionado ao sistema límbico, verdadeiro. Quando a gente fala do núcleo da base, dos núcleos da base, eles estão relacionados, como eu já falei para vocês, principalmente à motricidade, né? Mas também estão relacionados a comportamento cognitivo, comportamento emocional, né? O sistema límbico é um sistema que está muito relacionado à atividade, ao comportamento emocional e ao circuito de Papez, que é um circuito responsável pela memória do indivíduo. Então, quando eu falo de hipocampo, quando eu falo de corpo amidaloide, quando eu falo de área septal, estou falando de áreas muito importantes que mantêm conexões com áreas do diencéfalo, como é o caso do hipotálamo, que mantêm conexões com áreas do telencéfalo, como é o caso do corpo amidaloide, né, no núcleo da base, e que vão ser responsáveis exatamente por esse controle, esse comportamento emocional, esse circuito de Papez que é responsável pela memória. Então, o corpo amidaloide, sim, é um núcleo da base, está localizado na base do telencéfalo e tem uma relação muito forte com o sistema límbico. Sempre que eu falo de área septal, de corpo amidaloide ou simplesmente amígdala, de hipocampo, eu estou falando de estruturas pertencentes ao sistema límbico e a gente sempre vai relacionar essas estruturas à memória, que é o circuito de Papez, e ao comportamento emocional, certo? Então, aqui da questão 1, a gente tira que a 1 é verdadeira, a gente tira que a 2 é falsa e que a 3 também é verdadeira. Então, aqui a gente marcaria que 1 e 3 estão corretas, beleza? Portanto, a resposta da questão 1 é a letra D de dado. Bom, seguindo aqui, questão 2. O corpo estriado dorsal, também chamado simplesmente de corpo estriado, é composto pelas seguintes estruturas. Essa é uma questão muito interessante porque ela está em continuidade já com o que a gente vinha falando a respeito dos núcleos da base do telencéfalo. A gente pode dividir os núcleos da base do telencéfalo em dois corpos, principalmente. O corpo estriado, que também é chamado de corpo estriado dorsal, e o corpo estriado ventral. O corpo estriado dorsal ele é o mais importante porque é ele que vai estar relacionado com a motricidade, com a modulação das fibras do trato córtico-espinhal, com atividades cognitivas, comportamentais, certo? E ele basicamente é formado por quais núcleos da base? Ele vai ser formado por 3, núcleo caudado, corpo amidaloide e putamen.
Desculpa, corpo amidaloide não. Núcleo caudado, putamen e globo pálido. Beleza? A gente vai ter duas vias principais que estão envolvidas nesse corpo estriado dorsal. A gente tem a via direta e indireta, que são reguladas por um circuito que é chamado de circuito subsidiário. É um circuito que parte ali da substância negra que a gente tem no mesencéfalo. É um circuito formado por dopamina, né? Então utiliza como neurotransmissor a dopamina e que vai ser responsável por essa regulação do corpo estriado dorsal. Então a gente vai ter duas vias principais aqui no corpo estriado dorsal. Eu acredito que vai ter uma questão que vai falar um pouco mais especificamente sobre isso, e aí a gente pode falar a respeito dessas duas vias, sobre o controle a partir de neurotransmissor, né, no caso da dopamina, que é feito sobre essa via. Mas então quando eu falo de corpo estriado ou corpo estriado dorsal, eu estou falando de uma estrutura formada pela união de três núcleos da base do telencéfalo: o globo pálido, o putamen e o núcleo caudado. Então aqui a nossa resposta já seria a letra A, beleza? O outro corpo que eu tenho, que também é formado por dois núcleos da base, é o corpo estriado ventral. O corpo estriado ventral ele vai ser formado pelos núcleos basais de Meynert, que também são núcleos que estão presentes ali na base do telencéfalo, e pelo corpo amidaloide, beleza? Então aqui a resposta seria a letra A, tá bom? Onde localiza-se a disfunção nesse caso? Eu acho que essa questão aqui ela está um pouco fora de ordem, porque ela tem a ver com um caso clínico que teria aqui, ó, esse caso clínico aqui. Então, é a questão 20. Não, questão 19. Questão 20, né? É a questão 20. Então, quando a gente chegar na questão 20, a gente retorna para a questão 3, certo? Porque aqui estaria falando de uma disfunção relacionada àquele caso clínico. Qual é a fisiopatologia dessa doença também? Eu acho melhor a gente ir, então, para a questão 20 já, né? Direto. Conhecendo os componentes do sistema límbico, a questão 5 já pula. Então, vamos para a questão 20, que tem relação com a questão 4 e a 5. Então, olha só, questão 20. 70 anos, masculino, caminhoneiro, procedente de Aquidauana, vem apresentando episódios súbitos de movimentação involuntária de grande amplitude no membro superior direito, associado a quadros de tremores em hemilábio direito intermitente. Relata que o distúrbio é constante, sem qualquer fator de melhora, piorando durante a noite, o que prejudica seu sono. Antecedentes médicos: portador de diabetes mellitus 2, nega histórico de AVC, hábitos de vida: etilista crônico há 50 anos, sedentário, exame neurológico: não apresenta alteração de reflexos profundos e superficiais, a cognição preservada. Exame complementar: TC de crânio revela área hiperdensa, tomografia computadorizada de crânio revela área hiperdensa em topografia de núcleo lentiforme à direita. E aí ele vai perguntar aqui: qual o diagnóstico provável? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem aí. Isso daqui, pessoal, é claramente um distúrbio relacionado ao circuito motor que a gente tem envolvendo os hemisférios cerebrais, né, envolvendo a região do córtex cerebral. Quando a gente fala do circuito motor existente aqui no córtex cerebral, a gente vai estar relacionando muito ao corpo estriado dorsal, ou simplesmente corpo estriado, né, que é um conjunto de 3 núcleos da base que estão presentes ali na região do telencéfalo e que estão amplamente relacionados à formação de um circuito que permite a movimentação, que permite a motricidade. Então, o corpo estriado dorsal, como a gente já comentou, ele é formado por globo pálido, putamen e corpo caudado, né? O que você vai ter é a formação de um circuito que está relacionando regiões do hipotálamo com os núcleos da base que formam esse corpo estriado dorsal, no caso da via direta, e regiões que comunicam o núcleo subtalâmico com as estruturas do núcleo da base do telencéfalo que formam o corpo estriado dorsal, no caso da via indireta. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente vai ter o corpo estriado dorsal comunicando-se diretamente com o tálamo. Com quais núcleos do tálamo? A gente vai ter 2 núcleos principais no tálamo que mantêm essa comunicação com o corpo estriado dorsal do telencéfalo. Os núcleos ventrolateral e núcleos núcleo ventro anterior e núcleo ventro medial do tálamo, certo?
O que você tem é constantemente o corpo estriado dorsal fornecendo impulsos inibitórios para esses dois núcleos localizados no tálamo. Então, constantemente eu vou ter uma inibição dos núcleos ventromedial e ventroanterior e ventrolateral do tálamo, certo? Que faz com que eu não tenha impulsos motores chegando a áreas motoras do córtex cerebral e, consequentemente, o indivíduo ele não realiza movimentos, certo? Quando que essa inibição que é gerada a partir do corpo estriado dorsal, quando que essa inibição ela é cessada, ela é rompida? Ela é rompida a partir daquele circuito subsidiário que eu tinha citado para vocês. O circuito subsidiário é um circuito dopaminérgico que parte lá da substância nigroestriatal do mesencéfalo, certo? E que vai controlar, vai modular a função e a atuação do corpo estriado dorsal. Então, a gente basicamente tem, na região do corpo estriado dorsal, dois receptores diferentes para a dopamina. Então, eu tenho a atuação do mesmo neurotransmissor, mas que vai gerar efeitos diferentes, já que eu tenho dois receptores diferentes. Então, eu tenho D1, que é um receptor excitatório. Então, na presença de dopamina, ele traz uma excitação. E eu tenho o receptor D2, que é inibitório. Então, na presença de dopamina, ele vai promover uma inibição. Certo? Então, basicamente assim, o controle da motricidade, que é gerado pelo corpo estriado dorsal, ele depende de um circuito subsidiário que parte lá das fibras nigroestriatais do mesencéfalo, que a partir da atuação da dopamina, atuando ali sobre os receptores de dopamina, tanto excitatórios quanto inibitórios do corpo estriado dorsal, controlam os impulsos inibitórios que são mandados do corpo estriado dorsal para o tálamo, tanto o núcleo ventromedial quanto o núcleo ventroanterior do tálamo, certo? Nesse sentido, a gente vai ter duas vias, como eu já citei para vocês, a via direta e a via indireta. A via direta relacionada ao corpo estriado dorsal, ela está amplamente associada à movimentação, ao estímulo, à facilitação de movimentos, enquanto que a via indireta é o oposto, então ela está relacionada à dificuldade na movimentação. Qual é a diferença principal entre as duas vias? Bom, quando eu falo da via direta existente no corpo estriado dorsal, eu vou estar falando de fibras que partem do núcleo caudado, passam pela região do putamen e chegam ao pálido medial. Então aqui eu estou falando de estruturas do corpo estriado dorsal, né? Núcleo caudado, depois putamen, depois pálido medial. Do pálido medial, essas fibras elas vão em direção aos núcleos do tálamo, que a gente já citou, né? Núcleo ventrolateral e núcleo anterior do tálamo. E dali seguem para as áreas do córtex cerebral responsáveis pela motricidade. Então, o que eu tenho basicamente é fibras partindo do corpo estriado dorsal, chegando ao tálamo. Essas fibras constantemente estão inibidas a partir da atuação de dopamina proveniente lá das fibras nigroestriatais do mesencéfalo. Eu tenho uma ativação de receptores excitatórios de dopamina no corpo estriado dorsal, e isso faz com que essa via direta facilite os movimentos, que são gerados por áreas do córtex cerebral responsáveis pela motricidade. E a via indireta? A via indireta, ela não tem, como o próprio nome diz, indireta, ela não tem uma comunicação direta com uma estrutura do corpo estriado dorsal, no caso do pálido medial. Então, você tem inicialmente fibras que partem lá do corpo caudado, né, do núcleo caudado, passam pelo putamen, chegam ao pálido lateral. Do pálido lateral, essas fibras se comunicam com o subtálamo, tá? Com o núcleo subtalâmico, que é um núcleo presente no subtálamo, uma estrutura do diencéfalo. E do núcleo subtalâmico, essas fibras se encaminham para o pálido medial. E aí, do pálido medial, elas vão em direção às áreas motoras do córtex. Então, por que nessa via indireta do núcleo dorsal, do corpo estriado dorsal, eu tenho uma dificuldade na realização dos movimentos, porque o núcleo subtalâmico ele promove uma inibição muito grande das fibras que vão em direção ao pálido medial e, consequentemente, das fibras que vão em direção aos núcleos talâmicos e, consequentemente, ele dificulta o movimento, certo? E esses dois fatores, essas duas vias, direta e indireta, como a gente já citou várias vezes, são controladas exatamente por esse corpo nigroestriatal que a gente tem na região do mesencéfalo.
Agora, associando a esse caso clínico que a gente tem, se a gente perceber, os principais sintomas relacionados a esse paciente estão relacionados ao quê? Movimentação involuntária de grande amplitude no membro superior direito, que inclusive piora durante o sono, né? Piorando durante a noite, o que prejudica seu sono. Isso daqui é claramente um caso de hemibalismo. O que é o hemibalismo? É um quadro no qual você tem um prejuízo no circuito motor, no qual você tem um prejuízo na via indireta, que é aquela via responsável pela inibição da movimentação, o que gera movimentos excessivos, repetitivos, que geram inclusive cansaço no paciente, que é conhecido como hemibalismo. Então, qual é o diagnóstico mais provável nesse caso? O diagnóstico mais provável é o diagnóstico de hemibalismo. O que é o hemibalismo? É um quadro no qual você tem uma disfunção na via indireta relacionada ao corpo estriado dorsal, que consequentemente impede que haja a não execução dos movimentos, que consequentemente impede que haja uma inibição dos movimentos. Então você vai ter uma via direta muito presente, né? Você vai ter excitação nas áreas do córtex motor muito presente, o que vai gerar uma facilitação imensa dos movimentos, né? Gerando esses quadros de movimentos durante o sono, né? E assim por diante. Então, o provável diagnóstico é o hemibalismo, tá? No caso relatado, qual núcleo abaixo pode ter sido afetado? Bom, a gente sabe que, então, o hemibalismo é uma característica que influencia principalmente qual núcleo? Bom, eu vou ter uma facilitação do núcleo direto, né, da via direta do corpo estriado dorsal e um impedimento da atuação da via indireta do corpo estriado dorsal, que é aquela responsável pela inibição dos movimentos. Qual é o núcleo responsável pela inibição da movimentação, né, dos estímulos motores que são levados aos núcleos talâmicos? É o núcleo subtalâmico, que faz parte da via indireta do corpo estriado dorsal. Então, no caso relatado, qual núcleo pode ter sido afetado? O núcleo subtalâmico, porque se o núcleo subtalâmico está sendo afetado, ele deixa de mandar estímulos inibitórios para o pálido medial. Dessa forma, os estímulos motores não são enviados para os núcleos talâmicos, e dos núcleos talâmicos eles não passam para as áreas do córtex cerebral responsáveis pela motricidade, responsáveis pela execução do movimento, certo? E aí você passa a ter essa característica de hemibalismo. Então, o núcleo subtalâmico provavelmente é o núcleo mais possivelmente afetado aqui. Voltando para a questão 4 e 5, que também tem relação com esse caso clínico, a questão 4 perguntava assim: qual a fisiopatologia dessa doença? Então, qual é a fisiopatologia do hemibalismo? A gente já falou bastante da fisiopatologia do hemibalismo, né? O que você vai ter é o quê? É uma não ocorrência da maneira correta da via indireta relacionada ao corpo estriado dorsal e uma facilitação exagerada dos movimentos gerada por estímulos motores contínuos que são enviados através da via direta do corpo estriado dorsal. Então, ela ainda é desconhecida? Não. Aumento da excitação do pálido lateral ocorre com maior inibição dos núcleos talâmicos? Não. Se você tivesse maior inibição dos núcleos talâmicos por essa via indireta que passa pelo pálido lateral, você teria um quadro de não movimentação e não um quadro de movimentação excessiva, como ocorre nesse caso clínico. Diminuição da excitação do pálido medial ocorre com menor inibição dos núcleos talâmicos. É isso. Desculpa. Não, porque aqui não é diminuição da excitação do pálido medial. O pálido medial ele continua excitado, então você continua tendo na via direta uma excitação do pálido medial que excita os núcleos talâmicos e que continua mandando estímulos motores para as áreas do córtex cerebral, né? Com menor inibição dos núcleos talâmicos? Não, você vai ter a mesma inibição. Diminuição da excitação do pálido lateral ocorre com menor inibição dos núcleos talâmicos. Diminuição da excitação do pálido lateral. De fato, ocorre uma menor excitação do pálido lateral. Consequentemente, você deixa de ter os núcleos subtalâmicos atuando, né, e você não tem esse impedimento do movimento, tá? Então, essa é a resposta. Diminuição da excitação do pálido lateral com menor inibição dos núcleos talâmicos. Então, se eu tenho menor inibição dos núcleos talâmicos, eles vão funcionar de maneira mais intensa, por isso esses movimentos excessivos. Aumento da excitação do pálido medial com maior inibição dos núcleos talâmicos. O pálido medial ele está relacionado à excitação dos núcleos talâmicos. Então, não faz nem sentido eu dizer excitação do pálido medial
inibição dos núcleos talâmicos. Isso daqui não existe, beleza? Questão 5. Conhecendo os componentes do sistema límbico, que tem papel na memória, assinale a alternativa que apresenta a associação incorreta entre a estrutura e a função descrita. Córtex singular posterior, orientação espacial. Córtex parahipocampal, memorização de novos cenários. Hipocampo, consolidação da memória de longa duração. Córtex entorrinal, processamento da memória operacional. Giro denteado, dimensão temporal da memória. Então aqui ele pediu a alternativa que apresentava a associação incorreta entre a estrutura e a função descrita. Quando eu falo, por exemplo, de córtex parahipocampal, de hipocampo, eu estou falando de estruturas que fazem parte do quê? Estruturas que fazem parte do sistema límbico, né? E o sistema límbico, como a gente já comentou, tem uma relação muito importante no controle do comportamento emocional e no controle da memória. Então, córtex parahipocampal, memorização de novos cenários, está correto. Hipocampo, consolidação da memória de longa duração, está correto. A memória de curta duração, que é chamada de memória operacional, ela está relacionada a uma outra área do nosso córtex cerebral, que é uma área de associação terciária, supramodal que a gente tem, tá? Principalmente ali relacionada à área parietal posterior, beleza? Giro denteado, dimensão temporal da memória. Córtex entorrinal, processamento da memória operacional. Aqui está errado, tá? Porque, como eu já falei para vocês, a memória operacional é uma memória de curto prazo que está relacionada a uma área de associação terciária supramodal que a gente tem na região do córtex cerebral, principalmente ali na região da área frontal, beleza? Do lobo frontal. Memória operacional, por exemplo, foram feitos já alguns experimentos com chimpanzés que tiveram a área do seu córtex pré-frontal seccionada, retirada, e percebeu-se o quê? Que nesses chimpanzés, eles não tinham a capacidade de encontrar alimentos que eram pouco tempo anteriormente escondidos na frente deles. Então, basicamente, você pegava esses chimpanzés, você escondia os alimentos na frente deles, e logo depois de um tempo eles não tinham a capacidade de encontrar esses alimentos. Por quê? Exatamente porque com essa secção da área pré-frontal, que é uma área amplamente relacionada à memória a curto prazo, né, que é o que a gente chama de memória operacional, eles perdem essa capacidade de lembrar de coisas a curto prazo. Então, o processamento da memória operacional, ele está relacionado ao lobo pré-frontal, principalmente a área pré-frontal, que é uma área de associação terciária, e não ao córtex entorrinal, beleza? Então, aqui a resposta seria a letra D. Questão 6. Quanto ao sistema límbico, assinale a alternativa falsa. É dividido em porções relacionadas à memória e porções relacionadas às emoções. Isso daqui é verdadeiro. A gente já cansou de falar que o sistema límbico tem função relacionada ao comportamento emocional e ao circuito de Papez, que é relacionado à memória. É um conjunto de estruturas corticais e subcorticais relacionadas com as emoções e memória. Sim, estruturas corticais, como é o caso do corpo amidaloide, que está presente ali na base do telencéfalo, né, compondo os núcleos da base, e estruturas subcorticais, como é o caso, por exemplo, do hipocampo, né, como é o caso da área septal. Então aqui, verdadeiro também. Cada uma de suas divisões possui componentes corticais e componentes subcorticais. Sim, como a gente já falou anteriormente também. O fórnix compõe a parte do sistema límbico que se relaciona com as emoções. Não. O fórnix, pessoal, ele é uma estrutura que percorre em sentido crânio-caudal o hipotálamo e ele está associado à conexão do hipotálamo ao sistema límbico, tá? Mas ele não compõe a parte do sistema límbico que se relaciona com as emoções. Ele está mais relacionado ao circuito de Papez, que é o circuito da memória, com o hipotálamo, beleza? Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa E, mas principalmente pelo fato de o fórnix não compor uma parte do sistema límbico, tá? O fórnix une o sistema límbico ao hipotálamo, ele não compõe uma parte do sistema límbico e relaciona-se principalmente com a memória, tá? Questão 7. Questão 7 vai voltar a falar dos núcleos da base. Então, olha só. Os núcleos da base possuem funções motoras e não motoras. Sabendo disso, qual das funções abaixo listadas não tem relação com os núcleos da base? Então, vamos ver.
Motricidade visceral, supressão do comportamento socialmente indesejável, manutenção da atenção, regulação do comportamento emocional, modulação do trato extrapiramidal. A gente já falou que a gente tem nos núcleos da base o que nós chamamos de corpo estriado dorsal, né, que é a união do núcleo caudado do corpo do globo pálido, tanto pálido lateral quanto pálido medial e do putamen, que vai participar da modulação do trato extrapiramidal. Então isso daqui a gente sabe que é verdadeira, é uma das funções dos núcleos da base, então não é resposta, porque ele pede aqui não é função. Regulação do comportamento emocional, a gente sabe que também é verdade, porque a gente tem compondo, por exemplo, os núcleos da base o corpo amidaloide, que é um importante constituinte do sistema límbico e vai atuar no comportamento emocional, então aqui não pode ser. Manutenção da atenção também, até porque quando a gente fala, por exemplo, de motricidade, né, a gente está falando de núcleos da base que fazem parte, por exemplo, do próprio corpo estriado dorsal, né, e que são responsáveis pela manutenção da atenção. Supressão de comportamentos socialmente indesejáveis. Supressão de comportamento socialmente indesejável está relacionado a uma área que é chamada de área pré-frontal órbito-frontal. Só que a área pré-frontal órbito-frontal, como o próprio nome diz, é uma área pré-frontal e ela está relacionada a uma área de associação terciária supramodal que a gente encontra no córtex cerebral e não no núcleo da base, que é uma porção de substância cinzenta que a gente encontra. Então aqui a resposta seria a letra B. A supressão de comportamentos socialmente indesejáveis, ela não é feita a partir de alguma estrutura presente na base do telencéfalo. Ela não é feita a partir do núcleo da base, e sim a partir de uma área terciária de associação que a gente vai encontrar no córtex cerebral, tá? Chamada de área pré-frontal órbito-frontal. Motricidade visceral, sim. A gente sabe que a motricidade, né, principalmente com o corpo estriado dorsal, ela está amplamente relacionada à via direta e indireta do corpo estriado dorsal e que tem muito a ver com o núcleo caudado, com o putamen e com o globo pálido, que fazem parte da base do telencéfalo. Beleza? Então, resposta à letra B. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte afirmação. O córtex possui ação tananã sobre o putamen que age inibindo o pálido medial. Quando inibido, o pálido medial não inibe os núcleos talâmicos, permitindo que esse excite o córtex e tananã o movimento. Essa sequência de eventos ocorre na via tananã. Então aqui a gente vai falar a respeito da via, de uma das duas vias, né, direta ou indireta, relacionada ao corpo estriado. Então vamos lá. O córtex possui ação tananã sobre o putamen que age inibindo o pálido medial. Então, olha só, se eu estou inibindo o pálido medial, eu estou atuando com quem? Aqui. Eu estou atuando com o núcleo subtalâmico, né? Porque é o núcleo subtalâmico que vai atuar inibindo o pálido medial e, consequentemente, impedindo que haja facilitação do movimento. Então, o córtex possui ação inibitória sobre o putamen, que age inibindo o pálido medial, tá? Inibitória é o primeiro. Quando inibido, o pálido medial não inibe os núcleos talâmicos, permitindo que esse excite o córtex e facilite o movimento, né? O que acontece? Se o pálido medial não inibe os núcleos talâmicos, ele estimula a ida de impulsos motores em direção aos núcleos talâmicos, anterior e lateral, e, consequentemente, ele estimula que esses impulsos motores sejam levados às áreas motoras do córtex. Então, ele está facilitando a motricidade, certo? Então, quando inibido, o pálido medial não inibe os núcleos talâmicos, permitindo que esse excite o córtex e facilite o movimento. Essa sequência de eventos ocorre na via direta, que é a via facilitadora de movimento, certo? Então, aqui a resposta é a letra A. O córtex tem uma ação sobre o putamen que é inibitória, é aquela ação inicial que eu falei para vocês. Independentemente da via direta ou indireta, o putamen ele sempre vai manter uma ação inicial que é inibitória em relação ao pálido medial. Então, ele sempre vai impedir que impulsos motores sejam levados da região do corpo estriado dorsal em direção aos núcleos talâmicos. O que vai diferenciar quando impulsos vão conseguir sair ou não do pálido medial é principalmente aquele circuito subsidiário proveniente das fibras nigroestriatais, certo? Então aqui é a letra A, tá?
Aqui a gente vai falar a respeito do sistema dopaminérgico mesolímbico, também conhecido como sistema de recompensa, determina estimulações com frequências mais elevadas. Quanto ao funcionamento dessa porção do sistema límbico, assinale a alternativa correta. Todas as alternativas estão incorretas. Vamos ver. Os neurônios dopaminérgicos emitem axônios da área tegumentar ventral para os núcleos accumbens e septais, via feixe prosencefálico medial. Gente, os neurônios dopaminérgicos, eles estão situados na área tegumentar ventral do mesencéfalo, né? Principalmente ali próximo à região nigroestriatal, que é uma região formada por neurônios com uma alta concentração de melanina, né? E, portanto, possuem essa coloração negra, por isso são chamadas de nigroestriatais, né? E eles enviam, sim, eles enviam essa dopamina, né, que é o neurotransmissor que vai atuar nesse controle. Acontece que eles não atuam nos núcleos accumbens e septais, eles atuam no putamen, principalmente do corpo estriado dorsal, regulando a via direta e indireta motora, né? Então isso daqui está errado. Não existem projeções diretas da área tegumentar ventral e área pré-frontal, apenas conexões através dos núcleos accumbens e septais. Falso. Existe, o circuito subsidiário, né, que a gente tem da área tegumentar ventral e da área pré-frontal. Inclusive, a área pré-frontal é uma área cortical, a área tegumentar ventral é uma área subcortical. Elas vão ser unidas por uma fibra de projeção que existe na região do córtex cerebral. A dependência de drogas de abuso ocorre pela estimulação exagerada dos neurônios desse sistema, aumentando sua sensibilidade com um núcleo. Sim, o que acontece é o seguinte, conforme você vai utilizando drogas de abuso, né, o que acontece é que as terminações nervosas, as regiões em que ocorre sinapse desses neurotransmissores, elas vão ficando cada vez mais saturadas desses neurotransmissores. E essa saturação faz com que cada vez mais você precise de uma quantidade ainda maior de neurotransmissores para gerar o mesmo efeito, né? Então a dependência ocorre pela estimulação exagerada dos neurônios desse sistema, aumentando sua sensibilidade. Se eu aumento a sensibilidade desse neurônio, eu preciso de cada vez uma maior quantidade de drogas de abuso para que ela surta o mesmo efeito. Ele premia com a sensação de prazer os comportamentos importantes para a sobrevivência, mas não é ativado por situações cotidianas. Falso. O sistema límbico ele pode ser ativado por situações cotidianas. A tomografia computadorizada de crânio revela uma lesão em região característica. Qual o nome? Aqui a gente volta nesse caso clínico, né? Então, essa tomografia computadorizada aqui, ó, revela a área hiperdensa em topografia de núcleo lentiforme à direita. O núcleo lentiforme, ele é formado pela união do putamen com o globo pálido, tá? Então, com o núcleo caudado. Então, a união do núcleo caudado com o putamen, ele forma o que nós chamamos de núcleo lentiforme, tá? Revela uma lesão em região característica. Qual é o nome? Nome, núcleo da base, né? Que é um dos núcleos da base, especificamente aqui o núcleo lentiforme. Qual é o neurotransmissor principal dessa porção neuronal? É a dopamina, proveniente das fibras nigroestriatais lá do mesencéfalo e que atuam no comando da via direta e indireta, tá? As fibras de associação interhemisféricas, também chamadas de fibras comissurais, fazem a união entre as áreas simétricas dos dois hemisférios. Qual das seguintes alternativas não cita um exemplo delas? Gente, aqui eu vou usar o PowerPoint rapidamente aqui para a gente conseguir falar um pouquinho a respeito dessas fibras. Basicamente, o que nós temos é o seguinte, a gente tem na região, a gente tem dois hemisférios cerebrais, certo? Então vamos dizer que esse aqui é o hemisfério direito e que esse aqui é o hemisfério esquerdo, beleza? A gente vai ter várias fibras unindo esses hemisférios cerebrais, tá? Direito e esquerdo. Assim como a gente vai ter várias fibras unindo várias porções de cada um desses hemisférios. Então a gente tem fibras que são chamadas de interhemisféricas, certo? E fibras que são chamadas de intrahemisféricas. Bom, se a gente pensar nesses dois prefixos, o que a gente tem? Inter é um prefixo que significa entre. Então, fibras interhemisféricas são fibras que unem regiões simétricas dos dois hemisférios cerebrais. São essas fibras aqui, ó, longitudinais, certo?
Intra é um prefixo que indica dentro. Então, fibras intrahemisféricas são fibras que unem regiões dentro de um mesmo hemisfério cerebral. Seriam essas fibras aqui representadas transversalmente. Essas fibras intrahemisféricas, elas ainda são classificadas em fibras longas e fibras curtas. Fibras curtas são fibras que unem regiões próximas dentro de um mesmo hemisfério cerebral. Então, eu tenho, por exemplo, fibras intrahemisféricas curtas unindo regiões de giros cerebrais próximos, unindo regiões de sulcos cerebrais próximos. Enquanto que as fibras intrahemisféricas longas são fibras que unem, na maioria das vezes, regiões, lobos desses hemisférios cerebrais que estão distantes entre si. Essas fibras intrahemisféricas longas, elas vão formar fascículos. Tá bom? A gente vai ter o fascículo longitudinal superior, a gente vai ter o fascículo longitudinal inferior, fascículo arqueado, são todos fascículos formados por fibras intrahemisféricas longas. Tá? Na questão aqui, ele falou para a gente a respeito especificamente das fibras de associação interhemisféricas. Então, eu estou falando a respeito daquelas fibras que vão promover a união de áreas simétricas entre os dois hemisférios cerebrais. Por que elas também são chamadas de fibras comissurais? Comissura é um cruzamento de fibras. Comissuras são fibras que se cruzam em direção perpendicular e decussação são fibras que se cruzam em direção oblíqua. Então, as fibras interhemisféricas são fibras que unem áreas simétricas dos dois hemisférios cerebrais e, para tal, se cruzam de forma perpendicular. Por isso, também são chamadas de fibras comissurais, tá? Fazem a união entre áreas simétricas dos dois hemisférios. Qual das seguintes alternativas não cita um exemplo delas? A gente tem como três principais fibras interhemisféricas aqui nos hemisférios cerebrais: o corpo caloso, que é a região mais proeminente, assim, quando a gente fala da comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. É o corpo caloso, por exemplo, que está relacionado à união de áreas simétricas, de área da substância branca simétricas dos dois hemisférios cerebrais. Ele é dividido em região do corpo caloso, cabeça do corpo caloso, joelho do corpo caloso, esplênio do corpo caloso, né? Então, a gente vai ter várias estruturas anatômicas envolvendo esse corpo caloso, tá? Então, o corpo caloso é um exemplo, sim, de fibra interhemisférica existente, que vai fazer a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Inclusive, lesões no corpo caloso geram dificuldades motoras, somestésicas em determinados hemisférios cerebrais, exatamente por essa perda da comunicação entre um hemisfério cerebral e outro, tá? Comissura anterior. A comissura anterior é uma outra comissura importante que a gente tem, que compõe essas fibras interhemisféricas, certo? E comissura do fórnix, tá? A comissura do fórnix também é uma comissura importante que está presente ali entre as duas pernas do fórnix. O fórnix tem uma perna posterior e uma perna anterior. Entre essas duas pernas, unindo-as, a gente tem a comissura do fórnix, certo? Que são fibras também interhemisféricas. Então, comissura do fórnix, comissura anterior e corpo caloso são as três principais fibras interhemisféricas, fibras que unem os dois hemisférios cerebrais que a gente encontra. A coroa radiada, ela nada mais é do que uma continuação, tá? Ela nada mais é do que uma continuação da cápsula interna. A cápsula interna é uma estrutura que auxilia na formação do telencéfalo, mas que não é um exemplo de fibra interhemisférica. Beleza? Então, consequentemente, a nossa resposta é coroa radiada aqui, tá bom? Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. As estruturas do corpo estriado ventral pertencem ao sistema límbico. Verdadeiro. O corpo estriado ventral, ele é outro corpo estriado formado por núcleos da base, né, presentes ali na região da base do telencéfalo. E ele vai ser formado por quais estruturas? Vai ser formado pelo núcleo accumbens, né, e vai ser formado pelos núcleos basais de Maynard, que são dois pertencentes ao sistema límbico. Então, a 1 está correta. Essa aqui está correta. O núcleo lentiforme é composto pelo putâmen e pelo globo pálido. O núcleo lentiforme ele é composto pelo putâmen e pelo núcleo caudado, beleza? Então aqui está errado. A parte neoestriada do corpo estriado dorsal é composta pelo globo pálido. Verdadeiro. A gente divide o corpo estriado dorsal
em uma porção neoestriada ou nova, né, e uma porção paleoestriada. A porção neoestriada, desculpa, é composta pelo corpo caudado, pelo núcleo caudado. Então aqui está falso, beleza? Então todas as afirmativas são verdadeiras? Não, apenas 3 é incorreta, tá bom? Substância branca do cérebro possui fibras de associação intrahemisféricas longas, que são organizadas em fascículos. Sabendo disso, qual desses fascículos possui papel importante na linguagem? Fórnix. O fórnix está relacionado principalmente ao sistema límbico, comportamento emocional e memória, não à área da linguagem, né? Fascículo do cíngulo. Fascículo do cíngulo também não. Fascículo do cíngulo está mais relacionado a comportamentos cognitivos. Fascículo longitudinal superior. Sim, o fascículo longitudinal superior ele também é chamado de fascículo arqueado. E ele vai participar da união de regiões pré-centrais que estão associadas à fala, que estão associadas à linguagem. Então a resposta seria fascículo longitudinal superior, que também é chamado de fascículo arqueado. Beleza? O sistema nervoso central recebe, analisa e integra as informações. É o local onde ocorre a tomada de decisões e o envio de ordens. O sistema nervoso periférico carrega informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os órgãos efetores, músculos e glândulas. Acerca do sistema nervoso central, marque a alternativa incorreta. O encéfalo corresponde ao telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Isso daqui está certo. São as porções superiores, né, do sistema nervoso central. Telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico se divide em bulbo, mesencéfalo e ponte. Sim. O mesencéfalo é localizado cranialmente, o bulbo caudalmente e a ponte entre ambos. Sim. O diencéfalo é dividido em tálamo e hipocampo. Hipocampo faz parte do sistema límbico e não do diencéfalo. O tálamo é um dos componentes do diencéfalo, mas o diencéfalo é dividido em tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Então, a alternativa incorreta aqui é a letra D. Quanto ao circuito motor do corpo estriado dorsal, assinale a alternativa correta. A via direta dificulta o movimento? Não, a via direta facilita o movimento, pois há aumento da inibição dos núcleos talâmicos? Não, há diminuição da inibição. Na via direta, a conexão do putamen se faz com o pálido lateral? Não, se faz com o pálido medial. Na via indireta, que se faz inicialmente com o pálido lateral e depois com o núcleo subtalâmico. As fibras nigroestriatais da substância negra modulam o circuito motor. Corretíssimo. Através do quê? Através da dopamina, né? O receptor D1 é inibidor e o D2 é excitador? Não, é o contrário. Então a gente tem o mesmo neurotransmissor, que seria a dopamina, partindo das fibras nigroestriatais e promovendo ora uma ação excitatória, ora uma ação inibitória. Depende de quem? Depende do receptor para essa dopamina lá na região do corpo estriado dorsal, né? Então, se eu tenho o receptor D1, ele é excitatório, enquanto que o receptor D2 é inibitório, certo? Então, a resposta seria letra C ali. Na via indireta, o pálido lateral inibe a ação excitatória do subtálamo sobre o pálido medial. Na verdade, o que acontece na via indireta é que o pálido lateral estimula a ação inibitória do subtálamo sobre o pálido medial, tá? A cápsula interna é uma formação muito importante porque por ela passa a maioria das fibras que saem ou entram no córtex cerebral. A cápsula interna é uma estrutura que, como eu falei para vocês anteriormente, ela auxilia na formação do telencéfalo, né? E ela é funcionalmente muito importante porque é por ela que vão passar os principais feixes e tratos de fibras que compõem a região do córtex cerebral. Ela é dividida em 3 partes: perna anterior, perna posterior e joelho. Tendo em vista essas informações, assinale a alternativa que correlaciona corretamente as fibras e a porção pela qual passam. Radiação auditiva, perna posterior, trato córtico nuclear, joelho, trato córtico espinhal, perna posterior, radiação óptica, perna posterior, todas elas estão corretas. Uma informação, inclusive, interessante e importante aqui, é que regiões de interrupção na vascularização da cápsula interna também podem ser uma das principais causas de acidente vascular cerebral, né? AVC. Então, o AVC, o acidente vascular cerebral, ele também está relacionado aos prejuízos exatamente nessa cápsula, tá? O corpo caloso compõe o conjunto de fibras interhemisféricas do centro medular do cérebro. Quais estruturas ele une?
2 lobos occipitais, os 2 hipocampos, os 2 lobos temporais, bulbos e tratos olfatórios, áreas corticais simétricas. Como a gente já citou anteriormente, o corpo caloso une áreas corticais simétricas, tá? E por fim, qual dado da história clínica do paciente não tem relação direta com o transtorno encontrado? Seria novamente a respeito desse caso clínico aqui, tá? Cognição preservada. Qual dado da história clínica do paciente não tem relação direta com o transtorno encontrado? Qual é o transtorno encontrado? Hemibalismo, que é a dificuldade na inibição dos movimentos, né? Então, a cognição preservada não tem relação com isso. Episódio súbito de movimentação tem, prejuízo do sono tem, porque ele vai ter uma movimentação excessiva durante o sono, o que impede o seu descanso, distúrbio constante sem fator de melhora, e portador de diabetes mellitus tipo 2. Então, a cognição preservada aqui seria a característica mais marcante que não teria a ver diretamente com o hemibalismo e com o quadro de prejuízo do circuito motor do paciente, certo? Então é isso aí, pessoal. Resolvemos as 21 questões que nós tínhamos para hoje. Como eu já falei, eu vou deixar o link do formulário aqui. Se tiverem alguma dúvida a respeito de algum conceito, podem deixar nos comentários aí. A gente vai vendo isso ao longo do tempo, né? E logo mais a gente está de volta aí com alguma aula ou algum novo questionário aí sobre algum outro aspecto, beleza? Se inscrevam no canal, deixa o like e tamo junto.